Hoje nós vamos falar sobre microsinais. O que são microsinais, a relevância disso para a nossa vida, para o nosso sucesso, inclusive, e por que você tem que prestar muito atenção neles. Quando eu entendi isso, quando eu comecei a perceber o impacto que eles têm em nossas vidas, eu falei, uau! Realmente é algo que eu preciso passar, porque para mim realmente me ajuda a ir para um próximo nível, ok? E é isso que eu espero de você. Eu falo aqui com pessoas que eu acredito que querem se desenvolver, tá? Então, por isso que eu trago aqui. Então, se é esse o seu caso, se você quer realmente mudar de vida, você fala, não aguento mais, Tati, eu preciso mudar, eu preciso me melhorar, eu preciso em todos os aspectos. E aí, o que eu faço? Né? Uma das recomendações é preste atenção nos microsinais. Pois é, isso é importante. Vamos lá, vamos falar sobre isso? Mas antes, deixa eu falar se faz sentido para você esses conteúdos que eu trago aqui. Vai lá, compartilha com as pessoas que você gosta, que você acredita que vai agregar e trazer valor para eles também. Dá um like, compartilha e participa do canal, vai lá. Você está falando que para mim, que está funcionando para você, que eu estou conseguindo te ajudar, ok? Então vai lá e vai, vamos lá. Eu poderia falar que nada em nossas vidas acontece de repente. Você fala assim, de repente, não. Pelo menos eu sinto assim, eu vejo assim. Como, por exemplo, em um passe de mágica eu passei naquele concurso. Num passe de mágica eu recebi aquela promoção. Sabe, de uma hora para outra eu fiquei gravemente doente. Não, eu não acredito nisso, tá? E nós vamos falar sobre isso agora. De repente eu descobri que meu casamento já tinha acabado e eu só percebi agora, entende? Para mim, definitivamente não é assim, ó, de uma hora para outra, entende? Não. Tudo, absolutamente tudo, dá sinais diários, inclusive de desgaste, ou de evolução, também, claro, e involução, né? Você está regredindo, seja lá qual for o sinal, seja lá qual forma esse sinal, certo? É totalmente perceptível a nós, seres humanos, basta você prestar atenção. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, por falar em atenção, é isso que eu vou falar hoje. Literalmente, preste atenção nesses micro sinais, tá? As pessoas, o nosso corpo, a vida no geral, ela vai dando, né, esses micro sinais que antes de acontecer alguma coisa surpreendentemente boa ou ruim, tá? Isso aí em todos os aspectos, tá? Tanto pelo lado positivo quanto do lado negativo. Eu não vou me enveredar para um lado só, tá ok? Pronto, quando você vai ver esses sinais, eles vão dando alerta, ficando piscando aqui para nós diariamente, como um farol iluminando, fala assim, olha, preste atenção em mim, me foca, vai lá nessa direção que eu estou iluminando, é mais ou menos isso o que os microsinais falam para nós, fazem conosco, tá? Não é de uma hora para outra que você descobre que você tem um câncer, por exemplo, você fala, nossa, uma hora para outra eu fui no médico e tenho câncer e... Não, o nosso corpo, nesse processo específico que eu estou falando, né, ele vai dando sinais, por incrível que pareça, nós podemos não perceber, mas em algum momento ou nós passamos a nos sentir um pouco mais cansados, ou nós passamos a nos sentir um pouco mais irritados, algo muda, alguma coisa muda, às vezes é pequenininho, às vezes é grande, mais angustiado, às vezes você sente uma dor de leve de vez em quando, enfim. Isso é só um exemplo que eu estou colocando aqui para você, é um exemplo grave, delicado, claro, tá? Mas eu
Tô trazendo esse exemplo porque justamente essa semana eu atendi uma pessoa que falou, nossa, mas de uma hora para outra e aconteceu, eu descobri isso, eu falei, será? Daí nós começamos a conversar sobre o passado dela e ela falou assim, nossa, pois é, eu devia ter percebido, né? Eu devia ter me atentado. Se eu tivesse prestado atenção, ela me falou isso. Se eu tivesse prestado atenção no meu corpo, nos sinais que ele estava dando para mim, eu teria ido ao médico antes, eu teria me cuidado mais, eu teria. Pois é. O fato é que cada corpo funciona de um jeito, cada mente funciona de uma forma, né? Os ambientes que nós frequentamos, cada um é bem peculiar, é único, certo? E tem o seu estilo, a sua própria forma de pedir ajuda. O nosso corpo ele pede ajuda de formas bem peculiares, certo? Se nós prestarmos atenção, isso vai ser muito mais fácil de você lidar, muito mais fácil de você aprender, muito mais fácil de você viver, de você se melhorar, ok? É disso que eu estou falando, esses micro sinais. Eu vou detalhar agora um pouquinho, tá? Não é de uma hora para outra que o nosso relacionamento acaba. Eu ouço bastante das pessoas, falam assim, nossa, meus amigos, eu tinha tantos amigos, poxa, aquela minha amiga, ela era minha melhor amiga por anos, e de repente eu gostava tanto dela e do nada nós deixamos de nos ver, de nos falar, não sei o que aconteceu. As pessoas falam isso pra mim, inclusive eu já passei por isso e eu posso falar que infelizmente é uma dor muito desagradável você permitir que isso aconteça, tá? E com certeza absoluta nós deixamos de regar esse relacionamento, nós deixamos de cuidar desse relacionamento. E quando nós estamos falando de regar o relacionamento, eu estou falando de qualquer um deles, certo? É um relacionamento conjugal, é um relacionamento de parceria, é um relacionamento de trabalho, certo? Amizade, qualquer um deles, você precisa regar diariamente. Se você não fizer isso, você definitivamente vai afastando, vai repelindo. E esse é um sinal claro de que aquele relacionamento já era, tá? Esse afastamento ele vai acontecendo de forma automática e muito natural, inclusive. Você deixa de conviver com o seu marido, sua esposa, você fala assim, nossa, por anos a gente não conversa intimamente, a gente não tem uma conversa franca realmente, você fala, poxa vida, isso vai acontecendo e não é de uma hora para outra, ok? É isso que eu gostaria muito de trazer a sua atenção hoje, tá? A essa reflexão. Hoje eu vou te pedir essa atenção para que você literalmente entenda por que acontece isso, Tati. Tudo bem, eu já entendi que, infelizmente, isso acontece realmente. Por quê? Porque muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós estamos tão atribulados, né, com os nossos papéis. Hoje todo mundo é pelo menos 5 papéis, né? Você tem, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou dona de casa, enfim, e trabalho, certo? Ou seja, eu sou autônoma. Você tem inúmeros papéis. Você ficar trabalhando, equilibrando tudo isso é complicado. E você ainda fala, Tati, de prestar atenção em microsinais? Pois é, preste atenção nos microsinais, porque justamente se você fizer isso, vai te ajudar a equilibrar tudo isso que nós acabamos de falar aqui. O problema ele vira solução, certo? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o problema ele vira solução. Quanto mais você prestar atenção nesses microsinais, mais fácil equilibrar todos esses papéis na sua vida será, ok? Essa correria, né, do nosso dia a dia, né, nos faz negligenciar
infelizmente, esses sinais que, né, a vida nos dá, a vida nos mostra, tá? São pequenos, são quase que imperceptíveis esses sinais, mas com o tempo isso vira uma bola de neve, é um sinal ali que você não presta atenção, outro lá que você também não presta atenção. Enfim, quando você vai querer resolver depois, às vezes você não consegue nem resolver, né? Um negócio tá tão feio que você não consegue nem resolver. Ou exige energia demais para que a gente consiga resolver e a gente simplesmente deixa pra lá. Você fala, ah, não vou correr até daquele relacionamento. Ah, meu casamento acabou. Ah, aquele trabalho já deu. Você fala, poxa, eu não vou correr mais atrás daquilo, não vou me esforçar mais pelo aquele trabalho. Enfim, nós deixamos de lado. Você já passou por uma situação parecida ou similar ou já viu alguém passar? Eu acredito que sim, isso é muito comum, infelizmente. Eu atendo bastante pessoas com esse problema. É de ser humano, né? É da nossa natureza, ok? Então, faz sentido você prestar um pouquinho atenção. Sabe quando nós acordamos com aquela pontada nas costas, você fala, ah, eu vou tomar um remédio e nós temos tantas coisas para fazer, você fala, nossa, meu dia tá corrido, eu tenho reunião, eu tenho que cuidar, colocar filho para a escola, enfim, eu não tenho tempo hábil para lidar com a minha dor, não tenho como, certo? Mas o tempo passa e isso vai gerando doenças, certo? E doenças graves, de vez em quando, pode acontecer, e simplesmente chega uma manhã que trava a sua coluna. Eu já vi muitas pessoas acontecerem isso, infelizmente, né, a coluna... Eu tô só dando um exemplo prático de que eu já vivenciei, de que eu já vi, tá? Tudo que eu trago aqui são coisas que me relataram ou que eu mesma, infelizmente ou felizmente, senti na pele, tá? E quando chega um certo dia, você não consegue sair da cama, você fala, nossa, minha coluna travou de vez. Foram algumas dores, né, meses, até anos, você fala, poxa vida, isso não é uma coisa de uma hora para outra, como eu falei. E aí, o que você faz? Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação similar, certo? O fato é que esses microsinais, né, eles são fundamentais para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Inclusive, eles nos ajudam ao nosso sucesso. Porque eles direcionam, eles falam, olha, tem algo errado aqui, preste atenção comigo, tá? O seu corpo não tá legal, ou sua mente não tá legal. Sabe quando você esquece, você fala, nossa, essa semana eu comecei a esquecer algumas coisas, ou eu tô muito cansada. A gente pensa assim, né? Ah, eu tô muito cansada, é por isso. Daí você vai passando batido. Será que é uma vitamina que está precisando? Será que a sua nutrição está adequada? Enfim, microsinais. É disso que eu estou falando. Quando você vai investigar um pouco mais a fundo, e estamos falando sobre saúde, saúde física, psíquica, saúde mental, tudo isso você precisa equilibrar para ser feliz, para conseguir estar bem nessa vida, certo ou errado? Pois é. Então, por isso que eu falo que esses microsinais, eles definitivamente vão te ajudar a ter sucesso, porque eles ajudam a direcionar e mostrar o que está errado, tá? Se você deseja realmente saber se você está no caminho certo para o seu sucesso, para a realização dos seus sonhos, basta você ouvir esses sinais. Simples assim, não é brincadeira. Perceber que nós não nos sentimos bem, por exemplo, quando você está frequentando um determinado ambiente. Você fala, poxa, toda vez que eu entro aqui, eu não me sinto muito bem. Só que daí você negligencia, você fala, mas eu tenho que vir aqui, mas por algum motivo você deixa passar, né? Nós deixamos passar, né? Entender que um alimento específico, toda vez que você come, você fala, nossa, isso não cai bem. Só que você continua
se alimentando daquilo, você continua colocando aquilo no seu organismo e você sabe que não cai bem. Isso é um microsinal, entende? Então, nós somos seres muito peculiares, né? Como eu já falei, e cabe a nós, cuidarmos de nós mesmos. Esses microsinais, eles nos ajudam a que a gente cuide de nós, com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de amor, inclusive. É esse o papel, é esse o papel deles. Sabe quando você fala, poxa vida, mas eu não tô legal para tomar aquele café, eu não tô legal para comer aquela feijoada hoje, eu não tô legal para fazer aquela corrida intensa hoje. Ou seja, você entender, né, o que o seu corpo pede, o que a sua mente pede, o que os seus relacionamentos pedem, entender tudo isso. São microsinais, é disso que eu tô falando, entende? Se nós tivermos maturidade, aí que aí que pega, né? Para nós pararmos diariamente, eu digo diariamente, todos os dias nós temos que parar e prestar um pouco de atenção nisso, porque isso aqui é assim, ó, questão de segundo. Acontece isso, você fala, ah, passou. Daí você deixa pra lá, passou. Ah, eu senti aquela dor, passou. Ah, eu não tô legal por causa daquilo. Ah, passou. Nossa, me sentiu. Aquela pessoa falou uma coisa desagradável e de repente você internalizou aquela frase. Isso aqui tá lá, tá guardado aqui, ó, na cabeça. Isso aqui passou. Não passou. Entende? É aí que tá o problema. Entenda os sinais, veja os sinais, analise cada sinal que o seu corpo. Por quê? Porque daí tu vai gerando uma raiva daqui a alguns anos, você vai gerando uma mágoa daqui a alguns anos, você vai, enfim, e você não entende por quê. Muita coisa eu posso falar da importância, da relevância, da profundidade do que esses microsinais eles causam, eles proporcionam em nossas vidas, tá? Simplesmente para e preste atenção ao que o nosso ambiente fala, o que as pessoas do nosso convívio falam, sabe? O que o nosso corpo fala. E se você fizer isso, nós vamos entender que nós estamos na direção certa. Você vai ajustando, você vai alinhando. Nossa, Tati, como saber? É tudo tão difícil. Às vezes eu não tenho resultado ainda, eu não cheguei lá ainda, só que como saber se eu estou no lugar certo? Entenda os microsinais. Isso é uma ótima ferramenta para te ajudar a saber se você realmente está cuidando de você direito, está cuidando dos seus relacionamentos direito, está cuidando do seu corpo direito, entende? Tudo fica muito mais claro. Sim, tudo fica muito mais claro e muito mais fácil de você gerenciar, inclusive. Nós temos que gerenciar muita coisa, né? E os microsinais é uma ferramenta que nos ajuda a gerenciar tudo isso nessa vida. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Sabe quando um colega de trabalho vira para você do nada, assim, na boa, fala, nossa, você tá atrasado de novo, né? Tá atrasada de novo e só isso. Só que você tá atrasado e pronto, você vai lá e mantém o seu ritmo, vai pro trabalho e continua, percebe? Você esquece aquela crítica, digamos assim, e bota para trabalhar, certo? Só que isso é um sinal te dizendo que você tem que se empenhar um pouco mais no trabalho. As pessoas estão te observando. Entende? Se você observar aquilo, você consegue performar melhor, você consegue entender aonde você está se desviando, aonde você está precisando se focar e melhorar. Entende? O que os microsinais eles proporcionam para nós como benefício? Simplesmente eles nos ajudam. Às vezes nós precisamos de ajuda, né? Às vezes você fala, meu Deus, eu não sei para onde, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei o que. Presta atenção nas pessoas. O que as pessoas têm para falar sobre nós, enfim, nossa performance, se você prestar atenção. Isso parece tão pequeno, só que isso é tão relevante, só que isso é tão grande e é tão importante para a nossa vida que definitivamente vai te ajudar a alavancar, tá?
Um outro exemplo prático que eu posso falar, sabe quando seu filho ou sua filha vira para você e fala assim: ai, mãe, você não brinca comigo, mãe, vamos lá brincar comigo, eu queria um minuto, sabe, algo parecido. Você fala: poxa, só que vou estar ocupada, ou vou estar ocupado, né? E tudo bem, você deixa passar. Você fala: agora eu não posso, estou ocupada. Isso é um micro sinal falando que você está negligenciando a atenção para uma das pessoas fundamentais da sua vida, né? Seu filho, sua filha, e isso é grave, certo ou errado? Isso é grave, ou seja, lá na frente, o seu filho, a sua filha vai entender que você não deu atenção o suficiente, enfim, e isso vai uma bola de neve, como eu falei. Entende o quanto é importante você parar e prestar atenção nesses micro sinais? São muitos microsinais, ou podemos chamar de toques. Tá? Fala assim: nossa, aquela pessoa me deu um toque, eu deveria ir pelo aquele caminho, sabe? Eu não tô legal daquilo. Sabe quando a pessoa fala para você: nossa, você tinha que falar um pouco mais amável, né? De uma forma mais amável. Ou, sabe esses toques, esses microsinais, é disso que eu tô falando, entende? Nós temos inúmeros no nosso dia a dia, que as pessoas, elas dão gratuitamente pra gente. Você fala: poxa, é gratuito, certo? E quase que diariamente eu posso falar. Ou de forma direta, a pessoa, tem gente que é bem direta, isso é bacana, que você ouve, você fala: bacana, eu tenho que ir lá. Você não precisa nem se esforçar em parar. Nossa, o que eu preciso fazer? A pessoa vai lá e te fala: ó, acho melhor você fazer aquilo, entende? Então, isso é muito bacana quando você presta atenção, tá? Às vezes de forma direta, ou às vezes não tão direta assim, mas se nós soubermos ou nos propusermos, né, a prestar atenção, você precisa se propor, você precisa estar comprometido nesse processo todo, porque é um processo, né? Isso vai nos ajudar a sermos melhores, a amadurecer como seres humanos e viver com um pouquinho mais de fluidez, porque nossa vida vai fluir, entende? Você vai pegando um toque aqui, você vai ajustando e vai pegando um toque lá. É uma pessoa que falou, você sentiu aquilo outro, daí você vai ajustando e você vai vivendo de uma forma mais tranquila, mais natural, vai fluir de uma forma muito mais prazerosa, inclusive, a sua vida, certo? Porque às vezes parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Você fala: poxa vida, né? Eu não acerto uma. Já sentiu assim? Você fala: poxa vida, né? Eu não acerto um. Por quê? Porque você está brigando ao invés de trazer todos esses sinais para você. Você não ouve, certo? E isso é muito bacana quando você ouve, entende? Essa é só minha proposta, simples. Eu posso até ousar, eu vou ousar falar que esses micro sinais, eles fazem a nossa vida mais leve, pois basta prestarmos atenção a essas recomendações, vamos falar assim, essas recomendações que os sinais nos dão, sabe? É como uma constelação te falando, cadê o norte, o sul, ela tá mostrando o caminho para você. É isso que os microsinais fazem com a gente, certo? Muitas pessoas até ouvem esses microsinais, muitas pessoas até ouvem, só que percebem com muita mais facilidade. Tem gente que, né, que tem muito mais, tem um dom, né, para perceber, ou é um pouco mais suscetível a isso. Como, por exemplo, a pessoa fala que não está satisfeita dentro de um relacionamento ou na empresa. Sabe quando você fala: poxa, eu não tô legal, eu tô sentindo que eu não tô legal aqui na empresa. Eu tô há não sei quanto tempo, até o ano passado eu tava bem, mas a partir desse ano já começou eu já não tô sentindo legal para acordar de manhã, para vir para cá, não tô satisfeito. Então a pessoa percebe, a pessoa entende, né, o movimento do corpo dela, do sentir dela, da mente dela, da psique dela. É disso que eu tô falando, você ouvir os sinais, tá? E só que do que adianta você sentar, entender o que você precisa fazer, porque isso é um sinal claro. Você fala: pô, não me sinto mais bem naquele ambiente, por que eu tô indo lá? Essa é a pergunta que você tem que falar: por que eu tô indo lá?
Por que que eu tô dentro desse relacionamento? Por que que eu tô fazendo aquilo se aquilo não me agrega, se aquilo tá me fazendo mal? É a mesma coisa que você come pimenta, vamos colocar um negócio muito banal. Você fala, come pimenta e aquilo lá desanda seu organismo, aquilo lá te queima, ou seja, só te agride. Só que você vai lá e continua comendo. É mais ou menos assim, é um sinal claro. É um sinal claro. E você continua negligenciando esse sinal. E nós fazemos isso muitas vezes, por diversas razões. Eu não vou nem entrar no mérito, né, por diversas razões. Cada um tem a sua situação peculiar, falar, não, mas eu preciso desse emprego, não, mas esse relacionamento eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho, enfim, são algumas razões que nós colocamos para nós como verdadeiras, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas e aí? A pergunta é, até quando você vai ficar preso num relacionamento ruim? Até quando você vai ficar se sabotando, né, dessa forma? Até quando você vai continuar no emprego ruim? Porque o ruim, que eu digo, é que está te fazendo mal. Você falou, está me fazendo mal isso. Certo? Até quando? Essa é a pergunta. Por quê? Porque isso, olha o que causa quando você não ouve. Simplesmente você abaixa a autoestima, tá? Total, porque você não vai se sentir bem com você mesmo, você não. Amor próprio, então, você tá afogando o amor próprio fazendo isso. Entende? Porque você definitivamente está falando não para você. Falar, ah, tudo bem, aquilo me agride, isso aqui eu não tô nem aí, ó. Eu vou continuar. Então, entende o que você está fazendo por você quando você faz isso, quando você não ouve os sinais, ou quando você ouve e não age, que esse é o segundo passo. Agir. Agir para mudar, certo? O primeiro passo é você conseguir entender, visualizar, ter clareza, né, dos sinais que eles existem e por que que eles existem, o que que eles fazem para nós, tá? O segundo passo é justamente, ok, eu vi, e agora? Vamos agir. Segundo passo, tá? É um pilar para a nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal, em todos os aspectos. Se você simplesmente parar para prestar atenção e entrar em ação para poder mudar aquela situação, seja lá qual for, tá? Seja lá qual for. Se você fizer isso, definitivamente você está agindo a seu favor. Percebe? Você está trabalhando a seu favor. Você está cuidando de você. Isso é uma forma de cuidar de você. Isso é uma forma de se amar. Faz sentido isso para você? Pois é, a minha proposta hoje é justamente essa, fazer você refletir sobre isso, tá? Porque justamente esses micro sinais, eles existem, você já entendeu por que eles existem, tá? Para te ajudar a evoluir, ouça, pare e ouça. Muitas vezes eles falam de forma direta ou indireta, mas há microsinais por todas as partes. Por onde você olha, é só você observar. E se você inserir esse hábito de você prestar atenção, parar 5 minutinhos, respirar, você fala, como foi o meu dia hoje? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como que foi o meu dia hoje? Nossa, eu fui lá, tal pessoa, e foi assim, houve um confronto lá, não houve. Como foi? Como foi psicologicamente, como foi na sua energia, como foi. Se você fizer isso, isso vai te dar respostas valiosíssimas e cheia de coisas para você trabalhar, certo? Você vai conseguir direcionar a sua vida com muito mais facilidade, inclusive. E claro, para que tudo isso? Para você ser feliz de fato, para você conseguir equilibrar a sua vida de fato, tá? Tenta, vai lá e faz, simples assim, tá? Senta 5 minutinhos e pergunta, e aí, como foi meu dia hoje? Pergunta para você mesmo, fala, como foi meu dia hoje? Como eu me senti hoje? O que eu fiz hoje? Houve confronto, houve aprendizado, houve o quê? Aonde estão os sinais para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, para que eu possa sair dessa mesmice, não sei qual é a sua dor atual. E aí?
É só essa reflexão que eu quero provocar em você hoje, tá? Para que você seja uma pessoa melhor. Claro, hoje, sempre, todos os dias, um pouco a cada dia. Ok? Então fica aí a reflexão e a chamada para ação, claro, sempre, porque não é só refletir, você precisa agir para mudar. Vai lá e faz, tá? E para finalizar, o que eu queria falar para você hoje é justamente aquela pergunta provocativa. E aí, você parou para refletir hoje? Você parou 5 minutinhos para se dar uma atenção, para cuidar de você, para você parar e prestar atenção nos seus microsinais, no que aconteceu no seu dia hoje? Você fez isso? Faz isso porque é importante. Faz isso porque é fundamental se você quer um dia melhor, se você quer uma semana melhor, se você quer um ano melhor, enfim, para tudo. Faz, para, 5 minutinhos, reflete e age, ok? Então fica aí a chamada para ação de hoje, ok? Então, mais uma vez, obrigada e ó, até a próxima, pessoal. Tchau.